12º dia do nosso propósito, hoje Atos capítulo de número 23, vai continuar então o que começou lá no capítulo 22, onde Paulo é apresentado então diante do Sinédrio, e agora Paulo então vai começar a sua defesa. Isso vai estar do versículo 1 até o versículo de número 11, onde Paulo toma a palavra e começa a falar para ele, sabendo que ele era zeloso, que ele tinha cumprido a vontade de Deus, que tinha seguido o caminho do Senhor, que não tinha se desviado, falando a respeito de que ele era fariseu e que também que ele, como fariseu, acreditava em Deus e na ressurreição dos mortos. Nesse momento que ele falou a respeito de ressurreição, houve um grande alvoroço. Por quê? Porque tinham tanto fariseus quanto saduceus naquele local, e os saduceus não acreditavam na ressurreição, nem em anjos ou coisas semelhantes. Então os fariseus começaram a falar: eu não vejo motivo algum para prender esse homem, motivo de culpa nenhuma para ele tem seguido a lei. Porém os saduceus entraram em contenda em relação a isso, e os fariseus chegaram a falar: quem sabe não foi um anjo ou o próprio Deus que falou com ele, e queriam então inocentar Paulo por causa daquilo. O alvoroço foi crescendo de tal maneira que os guardas tiveram que tirar Paulo de lá, temendo que a multidão pudesse despedaçá-lo, de tanta euforia, de tanto confusão que estava naquele lugar, no Sinédrio. Do versículo 12 até o versículo de número 22, Paulo então ele foi levado de volta para a fortaleza, porém alguns dos judeus se juntaram e fizeram um acordo. Mais de 40 homens chegaram diante dos principais sacerdotes e falaram para eles: olha, a gente não vai comer até que mate Paulo. Mais de 40 homens então estavam tramando isso, e eles falaram: vocês peçam amanhã para que Paulo seja enviado novamente ao Sinédrio, e nós o mataremos antes que ele chegue lá. Porém o sobrinho de Paulo, filho da sua irmã, ficou sabendo, foi até a prisão, contou para Paulo o plano deles, e Paulo mandou ele para o chefe da guarda, e ele contou para ele então o plano que tinha. Então o chefe da guarda falou para ele: olha, vai, mas não conte para ninguém que você me revelou isso. Do versículo 23 até o versículo de número 35, que encerra esse capítulo de número 23, Paulo então ele é transferido, ele é enviado para outro lugar para que ele não seja morto. O chefe da guarda chama os seus soldados e manda que durante a noite, às 9 da noite, eles enviem Paulo em segurança até o governador Félix. E ele enviou então uma carta para Félix falando da situação de Paulo, de que ele foi preso porque ele soube que ele era cidadão romano, mas que ele tirou na verdade no meio da multidão, porque a multidão estava querendo matá-lo, mas depois descobriu que era uma coisa relacionada à lei deles e que ele não via motivo para Paulo ficar preso, mas que devido à conspiração que teve para tirar a vida de Paulo, ele estava enviando Paulo a ele para que ele ficasse em segurança. Ele recebeu então a carta, leu e falou assim: olha, quando os teus acusadores chegarem aqui, a gente vai julgar teu caso. Por enquanto, você vai ficar no palácio, no pretório de Herodes. Esse foi o capítulo 23 do livro de Atos. Que Deus abençoe a sua vida e continue te dando cada dia mais intenção, interesse e amor em conhecer essa palavra, em nome de Jesus.